Palavra de hoje: minha fé não é absurda. Parte 1. Conversando com uma pessoa há um tempo atrás, ela me disse: você sabe, eu não gosto de ir em culto evangélico. Eu falei: por que você não gosta? Ele disse: porque lá vocês fazem de tudo para tocar minhas emoções. Vocês contam histórias tocantes, pessoas dão testemunhos tocantes, e na hora que vai pregar o pastor chora. Eu falei: rapaz, você está certíssimo, nós fazemos desse jeitinho. Ele falou: por isso que eu não gosto. Falei: hoje eu não vou falar nada tocante, não quero tocar nas suas emoções, hoje eu quero tocar na sua mente. Hoje eu quero conversar com você. Quantos querem conversar comigo? E eu queria falar justamente a respeito de fé para você. Por quê? Porque fé, a fé bíblica, é muito diferente da fé que a maior parte das pessoas lá fora imaginam. Para a maior parte das pessoas, fé significa abrir mão da inteligência. Por isso que crente é tido como um sujeito ignorante, inculto, que não usa a cabeça, porque imaginam que por sermos um povo da fé, e somos mesmo, por causa disso não podemos usar a cabeça, porque presumem que fé e inteligência, fé e razão são contraditórias ou pares antagônicos. Isso é um equívoco, não é verdade. Mas eu reconheço que tem muita gente que diz crer e passa essa imagem, não é verdade? Eu fico vendo uma pessoa que diz que crê em horóscopo, e ela piamente acredita que a posição de Júpiter alinhado com Saturno vai atrapalhar o cabelo dela. E ela não pode cortar o cabelo. Por quê? Porque Plutão está desalinhado. E Plutão nem planeta é mais. Rebaixaram o cidadão. Aí fica pensando que fé é isso. É acreditar em algo que a lógica diz: não há nenhuma relação direta entre esse cidadão e um planeta do sistema solar. A lógica diz que não há, mas ele diz: mas eu creio. Fazer o quê? Uma coisa que eu gosto sempre de mencionar são essas simpatias, não é verdade? Eu me lembro quando eu era criança, tinha uma tia que queria casar, e um dia ela chegou lá em casa, eu morava com a minha avó, e ela então falou: me ensinaram uma simpatia. E a simpatia era pegar uma imagem de Santo Antônio, mergulhar ela de cabeça para baixo num balde de água e deixar atrás da porta. E eu penso hoje, e dá o nome disso de simpatia? Isso é muita antipatia. Coitado do santo. Porque a ideia é o seguinte: se o santo não quer te abençoar, afoga ele que ele te abençoa. Faz uma tortura celestial com ele. Aí você vê o santo no céu: por favor, eu faço, eu respondo, mas me tira da água. Aí você ouve isso e você fala: ah, meu Deus, como é que eu faço? Parece algo destituído totalmente de qualquer razão, bom senso. Uma simpatia também que eu ouvi dizer que cura diabético é pegar um mamão macho, e você nem sabia que mamão tinha sexo, hein? Pois tem. Pegar um mamão macho, corta ele, limpa por dentro, urina dentro, tampa de novo e enterra. Seu pâncreas vai ficar novinho. Aí você vê, aí você fala: não dá, eu não posso ser uma pessoa que é crente em alguma coisa, porque eu não consigo abrir mão da minha inteligência para acreditar em coisas como essas. Mas veja, essas coisas não são realmente a fé bíblica. É o que nós chamamos de superstição, crendices. A verdadeira fé bíblica é uma fé inteligente, é uma fé razoável. E quando eu digo razoável, é que ela também está embasada na razão. Ela não é uma fé absurda. E eu sei que você vai ver sempre um artista, alguém, dando a ideia de que fé é um salto no escuro. Você não sabe o que está lá embaixo. Você não sabe o que vai acontecer. E você então pula no escuro. Olha, se fé foi isso, eu estou perdido, porque eu nunca exercitei esse tipo de fé. A minha fé nunca foi um salto no escuro. A minha fé sempre foi fé na palavra de um Deus vivo, que fala. Quantos estão comigo nisso? Não é baseado, vamos ver o que acontece. Não. É baseado numa promessa que não pode falhar.
Amém? Então existem muitas coisas loucas, até absurdas, que são feitas em nome de uma tal fé. E até tem pessoas que dizem que não importa em que você crê, a fé por si só tem poder, é fé na fé. Não existe tal coisa como fé na fé. É fé em alguém, é fé numa pessoa, é fé concreta. Tem um relacionamento onde promessas razoáveis são feitas, compromissos claros são assumidos de um Deus conosco. E aí a sua fé é em cima disso, é em cima de algo concreto, ainda que espiritual. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? É claro que tem certas coisas que você não precisa de testar para saber. Eu escrevi isso aí, um dia um irmão me mandou uma mensagem dizendo: você sabia que é impossível beijar o cotovelo? Eu olhei aquilo, não vou te negar. No outro dia, ele mandou outra mensagem dizendo: você tentou, né? Eu falei: ou esse cara é muito entendido da natureza humana, ou tem uma câmera escondida. Não, ele está habituado com isso. Nós tendemos a testar as coisas, isso não é ruim, isso é bom. Checa as coisas. Vou falar algo para você agora aqui com muito amor e carinho. Não quero ofender a sua crença. É que eu disse para você que eu não vou falar nada para tocar o seu coração. Quero te chamar ao bom senso. Tem uma coisa que realmente eu não consigo entender. É porque algumas pessoas pensam que Deus gosta de sofrimento. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu prometo, eu vou de joelho lá em Aparecida do Norte. Eu vou de joelho em Trindade, 18 quilômetros. E aí a pessoa recebe a bênção. Aí ela vai de joelho caminhar 18 quilômetros, vai esfolar, vai ficar na carne viva. Aí eu fico pensando que o Deus que ela acredita fica no céu pensando o quê? Que delícia. Esse joelho esfolado, que maravilha. É um Deus sádico. Não tem um sadismo envolvido nisso? Quer dizer, Deus quer isso de mim? Quer dizer, Ele me criou e agora Ele quer que eu vou andar com a cruz nas costas. Eu lembro de um filme, né, O Alto da Compadecida. Alguém já assistiu esse filme? Ok. Deixa eu ser pecador sozinho, olha para cá. Quer dizer, você vê o cara carregando aquilo ali, entende? Por quê? Porque é o que Deus quer. Ele tem que pagar. E o pagamento é com sangue, com dor, com sofrimento. Não vou te abençoar de qualquer jeito, não. Você tem que me oferecer uma ferida arrancada. Você tem que me oferecer alguma coisa que chegue até o céu. E nós imaginamos que Deus então quer a sua dor. Deus não quer a sua dor. Deus não quer o seu sofrimento. Deus só quer a sua fé. E eu fico pensando, eu vi isso uma vez de um autor que já é falecido. Ele disse: por que quando alguém faz uma promessa, por que ele não faz uma promessa do tipo assim: Senhor, se tu me abençoares, todo sábado eu vou trazer uma flor para minha esposa. Ele não faz, Deus não gosta disso. Isso não toca o céu, nem toca a esposa. A esposa toca. Por que você não faz a promessa de fazer algo bom todos os dias? Não, porque nós achamos que isso não vai. Na barganha com Deus vale pouco. Eu tenho que fazer algo doído. Entende o que eu estou dizendo? Mas eu nem estou dizendo que você tem que fazer algo para comprar a bênção. Eu não creio que você tem que comprar, porque a bênção é de graça. Ela é de graça. Mas se fosse para comprar, filho, acredite em mim, a moeda que valeria não seria, sabe, o seu joelho esfolado, as suas costas arrebentadas, a sua angústia. Tem um primo meu, por acaso, aqui da nossa igreja, me lembro dele quando criança. Ele ficou sem cortar o cabelo, não sei até quantos anos. A memória que eu tinha dele era com o cabelão. Não é fácil para um menino ter cabelo comprido há 50 anos atrás. É uma coisa complicada. Mas pelo menos vai dizer, está na Bíblia, né? Era o nazireu que não cortou o cabelo. Pois é, mas não é porque está na Bíblia que é para você. O que é para você está no Novo Testamento. Cristo desceu do céu. Você não podia subir, mas Ele desceu. Você não podia pagar, Ele é muito rico, desceu aqui para pagar no seu lugar.
O pagamento foi feito sim na cruz, e envolveu sangue e morte, mas não o seu, o dele mesmo, Deus. Deus se fez homem. Deus se fez homem. Alguém me mandou uma mensagem essa semana perguntando: pastor, eu estava lendo um santo da Idade Média que dizia que nós não fomos realmente criados à imagem física de Deus. A nossa alma é que é a imagem de Deus. O que o senhor acha? Me perguntou. E na hora eu fiquei pensando, respondi para ela, falei: não é maravilhoso isso? Deus se fez homem para restaurar em nós uma imagem divina. Entende? Mesmo que ele nem tenha te criado parecido com ele, eu te digo, ele desceu do céu para te mostrar como ele é, e que você possa ser parecido com ele. É isso que importa. Pastor, mas para tudo isso você precisa de crer em Deus. Essas coisas todas só fazem sentido para alguém que crê. E talvez você está me ouvindo dizendo: eu não creio. Primeiro argumento é o argumento conhecido como o argumento cosmológico. Cosmologia é uma palavrinha de origem grega, que vem de cosmos, que significa o mundo, e logia, que significa conhecimento. Então, é o conhecimento do mundo, a razão do mundo existir. O argumento cosmológico tem 3 fundamentos lógicos que eu vou te dar, de que Deus existe. Olha para cá, antes de eu avançar, eu quero dizer que não é possível provar que Deus existe. Se fosse possível provar que Deus existe, eu seria Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Nem no dia em que você vê-lo face a face, isso será suficiente para provar que ele é Deus. Só prova que ele é alguém. Mas quem garante que ele é Deus? Por isso você tem que crer em Deus hoje. Porque se você não crê hoje, não vai crer também naquele dia. Por quê? Raciocina comigo. Para eu crer que ele é Deus, o único Deus, eu teria que andar em todo o universo, pesquisando, para ver se eu encontro algum Deus. Concorda comigo? Mas isso não seria suficiente. Porque poderia ser que enquanto eu estou no norte do universo, tivesse algum Deus no sul. E quando eu chegasse no sul, o Deus que estava no sul naquele momento estava no norte, no leste. Desencontrei com ele. Então a única maneira de eu saber é se eu pudesse estar em todo o universo ao mesmo tempo. Aí eu saberia. Mas nem isso seria suficiente. Por quê? Pode ser que esse Deus que está aqui, realmente, ele está em todo lugar. Mas quem me garante que ele não surgiu agora? Que ele não começou a existir agora? Então eu teria que viajar em todo o tempo passado para checar se já houve algum Deus. Alguém consegue fazer isso? É possível fazer isso? Não. Então você não coloca Deus numa equação A mais B. Você não prova a existência de Deus. Mas você pode entender e crer de maneira lógica e razoável na sua existência. A existência de Deus, ela é razoável. Não é um conceito abstrato e absurdo. Não, não. Ela é razoável. E o primeiro argumento que mostra a razoabilidade de crer em Deus é o argumento cosmológico. Fundamentado em quê? Primeiro, fundamento cosmológico é que as coisas existem. Isso é uma coisa lógica. As coisas existem. Você não pode negar que elas existem. Se elas existem, você precisa perguntar: como surgiu? Por que elas existem? Elas existem com um propósito. Por que tudo surgiu? São perguntas legítimas. E são perguntas que nos levam a uma compreensão razoável de Deus. Porque uma vez que algo existe, é razoável perguntar por que existe. E tudo que você vê foi criado para um propósito. Foi feito para um propósito. Mas hoje em dia, a ideia é que tudo surgiu do acaso. Não é verdade? Então, a teoria cosmológica mais aceita, ela é chamada de Big Bang.
E eles dizem que tudo que existe surgiu de uma explosão. Eu creio que houve uma explosão. Está lá em Gênesis. Deus disse. Quando Deus fala, meu amigo, o universo vem a existir. Tem um adesivo de carro que eu vi um dia e gostei muito, que é assim: Deus disse big e então bang. Põe no seu carro. Porque para ter uma explosão tem que ter uma ignição. Concorda comigo? Nada explode sem uma ignição. É preciso algo para dar início àquilo. Quem iniciou? Nada explode de si mesmo. Alguém iniciou. É plausível crer que alguém fez isso. E esse alguém que fez tem que ser suficientemente grande para ser chamado de Deus. Como estão me acompanhando? As coisas existem. Segundo fundamento do argumento cosmológico é que as coisas existem e elas existem em dependência uma das outras. Não existe nada vivo que existe por si mesmo. Entende o que eu estou dizendo? Tudo depende de algo. Todos os seres dependem da água, por exemplo. Mas mesmo entre os animais existem toda uma cadeia ecológica de um animal que precisa do outro, que precisa do outro. Aí você fala, as plantas precisam só da terra. Ah não, meu amigo, tem planta que precisa de animal também. Tem muitos animais polinizadores. As abelhas são apenas o mais importante. Mas tem animais que levam a semente de um lugar para o outro. Essas plantas não existiriam sem aquele bicho. Aí quem surgiu primeiro, o bicho ou a planta? Pela lógica eles têm que surgir juntos, por quê? Porque são interdependentes, um depende do outro. Não existe nada que não dependa de outra coisa. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? O terceiro argumento é óbvio. Se você entende que todas as coisas fazem parte de um sistema, esse sistema é fechado. E tem que ser inclusive cuidado, porque qualquer coisa pode desmoronar. Então é um sistema fechado. Se ele é um sistema fechado, ele não pode surgir de si mesmo. Alguém de fora desse sistema o criou. Isso é argumento lógico. Um sistema fechado não existe por si só. Jamais acontece. Ele só existe se alguém de fora do sistema deu início a ele. Entendeu o que eu estou dizendo? Deu início a ele. E esse alguém só pode ser Deus. Porque só Deus existe por si mesmo. Deus não depende da coisa criada. Deus não depende de nada. Ele existe, simplesmente isso. Ele existe. Ah, pastor, esse argumento é muito sofisticado. Eu não estou convencido. Então vou te dar um outro argumento, que nós chamamos de argumento teleológico. Então o primeiro argumento que eu falei para você, o cosmológico, ele olha para todas as perguntas, todas as coisas e pergunta: quem pôs tudo aqui? Quem colocou tudo isso no universo? Mas no argumento teleológico a pergunta é: por que tudo é tão organizado? Por que o universo não é uma bagunça? Por que o universo não é um caos? Pelo contrário, tudo é muito organizado. Tem um seriado na televisão que eu assisto, não nego, eu vejo de vez em quando. Brincadeira. E na verdade eu assistia o outro que passava antes. Eu passei a assistir esse seriado. O vídeo está aí para poder passar. E eu estava assistindo um dia esse seriado, e o menino, né, de quem é a história conta, ele se diz ateu, mas ele fala uma das coisas mais bonitas sobre a existência de Deus. Você sabia que se a gravidade fosse um pouco mais forte, o universo entraria em colapso? Eu não sabia. Além disso, se a gravidade fosse um pouco menos forte, o universo acabaria e não haveria planetas e nem estrelas. Aonde quer chegar com isso? É que a gravidade é precisamente tão forte quanto ela precisa ser. E se a razão entre a força eletromagnética e a força da atração não fosse 1%, a vida não existiria. Quais as chances disso acontecer sem querer? Por que está tentando me convencer a acreditar em Deus? Você não acredita em Deus. Eu não acredito, mas a precisão do universo torna lógico que haja um Criador. Querido, eu agradeço o que está tentando fazer. Mas a lógica
lógica está aqui. E o meu problema está aqui. Bom, existem 5 bilhões de pessoas no planeta e você é a mãe perfeita pra mim. Depois, olha para cá. O que ele falou é muito simples. Ele falou o seguinte: tudo no universo existe por causa de uma força, chamada força da gravidade. Tudo se equilibra por causa dessa força. Planetas, estrelas, galáxias. E ele disse: isso é algo científico, porque esse programa é para falar disso. Se a força da gravidade fosse 1% menor ou maior do que ela é, o universo desintegraria. Então a força da gravidade é exatamente a força que deve ter. Aí ele mesmo pergunta: quem acreditaria que isso é por acaso? Quem acreditaria? Porque não é por acaso. O universo é preciso. Isso nós chamamos de argumento teleológico. Vamos imaginar uma situação, vou te dar um exemplo. Eu tenho aqui um relógio. Vamos supor que você nunca viu relógio, você nem sabe que existe relógio. O relógio é algo que existiu muitos anos atrás, não existe mais hoje. Você nunca ouviu falar dele. Um belo dia, você está andando na praia e você vê algo brilhando. E você vai lá, escava e encontra o relógio. Você olha e fala: o que é isso? Você não sabe o que é. Mas aí você pega, abre o relógio e você vê que dentro dele tem engrenagens que são colocadas de maneira precisas para uma se encaixar com a outra. Você não sabe direito para que ele serve, mas você vê que ele tem ponteiros, você percebe que ele tem um movimento. Algo está acontecendo ali. Eu pergunto para você: você iria imaginar que esse relógio surgiu do acaso? Essa conclusão que você ia chegar? Ou você ia pensar: alguém fez isso, alguém criou isso? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Você é infinitamente mais complexo do que um relógio. Não vou falar de você. Uma ameba está a anos-luz de um relógio. Um relógio não chega nem perto. E esse aqui, que funciona a bateria, é dos piores. Porque a ameba, ela vive por si só, nem depende da gente. Ninguém nem sabe como reproduzir em laboratório uma criatura tão elementar, tão complexa que ela é. Mas tem gente que acha que a ameba surgiu do nada. Foi um choque de gases. Nos primórdios de tudo tinha uma sopa sulfurosa, cheio de gases e temperatura, e raios caíram em cima. Parece o filme do Frankenstein. E de repente surgiu uma ameba. Olha aí que coisa. Do nada surgiu algo. Do inanimado surgiu vida. É que eu não quero dizer para você o que você deve acreditar, mas pense bem. É totalmente ilógico acreditar que isso surgiu do nada. Mas pense em você mesmo. O ser humano é complexo demais. Todos os sistemas que você tem funcionando harmonicamente nesse momento em você é um negócio inacreditável. Os cientistas, com todo o conhecimento, nem sabem como você funciona 100% ainda. Os bilhões de neurônios que você tem, que fazem sinapses, conexões 1 trilhão de vezes, e eles não têm ideia de como isso acontece. No entanto, acontece, porque você é muito, muito complexo. Dá para imaginar que isso surgiu do nada? Não, pastor, a gente não crê que não vem do nada. Eu creio na evolução. Tudo bem, eu até creio que depois que algo é criado, ele poderia evoluir. Mas como que uma pedra evolui para uma ameba? Como que o ácido sulfúrico evolui para uma bactéria? Não faz sentido. Isso não é evolução, é mudança de reino. Um é de um reino, o outro é de outro. Portanto, negar a existência de Deus é ilógico, é insensato, não é razoável. Apresentação: pastor Aloísio Silva.